Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui hoje para deixar com você algumas promessas de Deus que vão fazer toda a diferença na sua história. Você sabe que a Bíblia ela é repleta de promessas. E quando Deus nos promete, Ele nos promete com um único objetivo: trazer segurança ao nosso coração. Como que anda a sua fé? Como tem estado o seu coração? Seu coração está seguro na rocha? Seu coração está seguro em Cristo Jesus, Senhor, autor e consumador da sua fé e salvação? Olha, a primeira promessa tem em Josué 21:45, quando a palavra do Senhor diz assim: olha, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nosso Deus é aquele que promete e cumpre absolutamente tudo o que prometeu. Eu não sei quais são os acordos de Deus com você. Eu não sei quais são todas as promessas de Deus para você. Mas aquilo que foi Ele quem prometeu, Ele vai cumprir. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que faria, Ele fará. E o Senhor tem promessas na sua vida. Ele te promete muitas coisas. Ele te promete a salvação, a vida eterna. Ele te promete que Cristo Jesus vai voltar para nos buscar. Ele te promete que ainda que você morra, você viverá. Lá em Hebreus 10:23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nosso Deus é fiel. Muitas vezes na nossa vida, na nossa experiência, nós desconfiamos dessa garantia por parte de Deus. Mas todas as vezes que nós desconfiamos, nós acabamos nos arrependendo. Porque quando Deus promete, Ele sempre cumpre. Ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Eu me recordo que numa manhã de domingo, eu estava no meu quarto orando, e eu estava vivendo um momento assim de muita tensão. Eu precisava de uma resposta do Senhor para ontem. E quando eu estava terminando a minha oração, um clarão tomou conta do meu quarto e tudo ficou muito claro, muito branco. E naquele momento eu confesso que eu até tentei abrir os olhos, mas eu não consegui. A claridade era forte demais. E naquele momento Deus falou comigo e Ele disse assim para mim: eu precisava de uma resposta para aquele dia. Deus disse assim para mim: hoje a Bia virá falar com você. E queridos, aquele clarão foi diminuindo e eu sabia que a pessoa que me traria a resposta de Deus se chamava Bia. Olha que interessante, um domingo de manhã. E eu passei o dia pensando assim: eu não posso nem sair de casa hoje, porque a qualquer momento a Bia virá aqui em casa falar comigo. E pela manhã nenhuma Bia apareceu. Quando era por volta de umas 4 horas da tarde, eu estava sentado no sofá da sala da casa dos meus pais, quando de repente uma criança de 6 anos de idade entrou na sala de casa. O nome dela? Bia. Ela morava na mesma rua que eu, era irmã de algumas amigas minhas, mas ela morava bem longe da minha casa. E ela disse assim para mim, ela falou: Hércules, a minha mãe disse que é para você ir lá na minha casa, porque tem alguém querendo falar com você. Aí eu disse assim para ela, eu olhei para ela e sorri e falei: você tem mais alguma coisa para me dizer, Bia? E ela disse: não, só isso mesmo. E eu pensando que era ela que falaria qualquer coisa para mim. Eu lembro que eu saí da minha casa, fui até lá na casa dela, e logo em seguida alguém me ligou. Quem me ligou? Uma moça chamada Bia também. Essa Bia era uma jovem de uma igreja próxima da minha, e ela estava me ligando para me convidar para uma semana de oração. A semana de oração aconteceria dali 2 semanas, e seria uma semana de oração para jovens no início do ano. E naquela manhã eu havia cobrado a Deus uma promessa que Ele tinha me feito, quando Ele havia me chamado para ser pastor. E aí eu entendi, com esse convite da Bia, eu entendi que não. Deus não queria mais que eu fosse pastor. Eu estava livre para seguir outro caminho na minha vida. E eu diria para essa Bia que sim, eu faria semana de oração lá na igreja dela. Só que eu fiquei tão confuso que eu falei assim, eu não conhecia bem essa moça, eu conheço ela hoje. Eu falei assim: Bia, eu não tenho certeza do que eu devo te responder.
porque nesta manhã ainda eu conversei com Deus pedindo ele uma resposta, se eu devo ou não ir para o colégio, se eu devo aceitar um convite que eu tenho para fazer teologia lá no Peru. E tá tudo muito confuso. Deixa eu te responder ao longo da semana. Aquela seria a última semana caso eu fosse para o Peru, e aquela já era a última semana caso eu fosse estudar teologia no Brasil mesmo. Terminei o dia sem nada claro. Aquela promessa que Deus tinha me feito no início do dia, dizendo que a Bia falaria comigo, não serviu para absolutamente nada. Quando eu saí de casa para ir para a igreja, eu falei para minha irmã assim, tô indo para a igreja, vamos comigo? Ela ainda me perguntou em qual igreja você está indo. Eu falei, tô indo na igreja aqui perto de casa, na igreja central do Portão. Ela disse, não vou porque minhas amigas estão aqui em casa, vai sozinho. Eu fui sozinho, mas eu briguei com a minha irmã e xinguei ela. Falei assim para ela, falei, isso mesmo, dê preferência às suas amigas do que a ir à casa de Deus. Faça isso mesmo, coloque as suas amizades na frente do querer de Deus. E nisso eu fui para a igreja, cheguei na igreja, participei do louvor. O pregador daquela manhã de sábado era o irmão Cláudio Bahia, e ele pregou um sermão falando sobre o fato de que Deus não volta atrás nas suas promessas. Fiquei muito confuso, porque eu pensava assim enquanto ele pregava. Deus não volta atrás das suas promessas, mas Deus me chamou para ser pastor. Hoje de manhã me disse que a Bia falaria comigo. Conversei com a Bia quer que eu faça uma semana de oração aqui, daqui 2 semanas, então não é para eu ir nem para o Peru, e também não é para eu ir para o seminário em Engenheiro Coelho. Deus, na verdade, me chamou para algo e agora mudou de ideia. E eu estava assim tranquilo, porque eu não fazia questão de fazer teologia, mas ao mesmo tempo que eu estava tranquilo, eu me perguntava assim, por que Deus está fazendo essa confusão tão grande? No final do culto, a gente estava cantando o hino final, aquele hino Tu És Fiel, Senhor, falava sobre a fidelidade de Deus, e de repente, quando eu estava cantando, quem é que chega do meu lado? A minha irmã. Eu olhei para minha irmã e falei assim, o que você está fazendo aqui? Você veio só para pegar o amém do culto? Você não participou do culto todo, chegou só no final? Ela olhou para mim, sorriu e disse assim, é que a Bia está lá embaixo e ela quer falar com você. Aí eu olhei para minha irmã e falei assim, mas eu já disse para a Bia que eu vou responder para ela ao longo da semana. Eu não tenho nenhuma resposta para dar para ela. Aí terminamos de cantar o hino, a minha irmã olhou para mim de novo e falou assim, a Bia está lá embaixo, ela quer falar com você. Eu falei, Érica, eu já falei com a Bia. Ela falou, não, você não falou com essa Bia, você deve ter falado com alguma outra. Essa Bia veio lá do interior só para falar com você. Queridos, eu desci, a Bia estava me esperando no carro porque ela não estava, não veio com roupa para poder entrar na igreja, e esperando no carro, ela olhou para mim e falou assim para mim, Hércules, do que você precisa? Eu olhei para ela e falei assim, Bia, eu que te pergunto, do que eu preciso? Ela disse assim, você tem que decidir o que você vai fazer, não é isso? Quais são as suas possibilidades? Aí eu disse para ela assim, falei, olha, eu posso tanto ir para o Peru, mas se eu for para o Peru eu tenho que ir essa semana, ou eu posso ir fazer teologia aqui no Brasil mesmo, mas essa é a última semana também para eu ir. Ela olhou para mim e disse, então escolha qual dos dois, para qual dos 2 lugares você vai, e você vai. Eu falei, Bia, a questão é financeira, eu não estou com grana para pagar aqui no Brasil. Eu comportei, mas o dinheiro da comportagem não me foi suficiente. Ela olhou para mim e sorriu e falou assim, pode ir tranquilo. Eu vim aqui hoje para conversar com você e para dizer para você que você pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Com essa injeção de ânimo, eu fui para minha casa naquele domingo à noite após o culto. Foi para quê? Para fazer as malas, porque na segunda-feira mesmo eu fui com minhas malas, com tudo que eu tinha, para Engenheiro Coelho para poder fazer teologia. O que eu quero te ensinar com essa história, qual é o meu objetivo ao te contar essa minha experiência? O Deus que te promete é um Deus que cumpre, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus nunca volta atrás de uma promessa sua. Deus nunca volta atrás de algo que Ele se propôs a fazer na sua vida. Posso fazer um apelo? Eu não sei qual é exatamente a situação da sua vida neste momento, mas se lance sob os braços do teu Deus e confie no fato de que Ele tem cuidado de você. Que Ele te abençoe sempre, que você não duvide, que a sua fé permaneça firme, você não esmoreça. E se a tua fé estiver fraca, leia mais a palavra, ore mais,
a sua fé vai ser fortalecida. Posso orar com você? Santo Deus, nas tuas mãos nos entregamos e pedimos a tua bênção sobre todos os nossos planos, sobre todos os nossos caminhos, sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos amados. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que a tua vontade se cumpra no nosso viver e que todas as coisas em nossas vidas possam estar em conformidade com o teu querer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe muito a vida de vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa eu te fazer um pedido. Digita aí a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, porque os vídeos que têm mais comentários e mais curtidas são indicados pelo YouTube para que outras pessoas os vejam também. Deus te abençoe e um forte abraço.